Eu nasci no dia 26 de setembro de 1953. Meu nome de batismo é Virgínia Miranda Nunes. Nasci em Leopoldina, na casa da tia Ritinha. A minha mãe casou em Leopoldina e foi morar no Rio. Aí já tinha a Eliana, que na época minha mãe fez cesariana no Rio e tal. Aí quando foi para eu nascer, ela achou melhor ir ganhar neném em Leopoldina do que alguém de Leopoldina ir para o Rio para ajudar ela. Então lá tinha a tia Ritinha, tinha a Dinda, então a gente nascia lá. Eu e a Heloísa nascemos lá em Leopoldina, na casa da tia Ritinha. E depois a gente vinha para o Rio e se criou no Rio. A memória mais antiga que eu tenho, eu acho que é de eu tomando uma madeira, que eu deitava no chão e ficava passando a mão no cabelo assim, com a madeira aqui, botava a madeira aqui e ficava passando a mão no cabelo, fazia tipo, naquela época chamava um chuca-chuca, enrolava o cabelo assim, fazia aquele chuca-chuca no cabelo. E da minha mãe dando remédio de homeopatia pra gente, de abaixar o vidrinho no armário da cozinha, pra mim, pra Eliana e pra Heloísa. Aí ela dava o remédio, abaixava o vidrinho, dava o remédio de novo, levantava o vidrinho. Eu acho que isso aí é uma das imagens mais antigas que eu tenho. Lembro muito também de eu na cozinha, ajudando a minha mãe, conversando com a minha mãe, não ajudando não, conversando com ela na cozinha, enquanto ela fazia as coisas na cozinha, eu ficava muito conversando com ela na cozinha. Ela ouvia rádio, aí tinha um programa que chamava As Histórias do Tio Janjão, que eram histórias infantis que passavam no rádio. O rádio lá de casa não tinha caixa, porque a Eliana quebrou a caixa, puxou o fio do rádio, quebrou a caixa, mas o rádio funcionava, então era aquele monte de válvula aparecendo, era o rádio que a minha mãe tinha. A imagem que eu acho que são as imagens mais antigas que eu tenho. Era Antônio Basílio, 505, casa 3, ou casa 2. Agora não sei. Eu morei, quando mudamos de lá, eu tinha 18 anos. Minha mãe tentou botar tarefa pra gente, mas não funcionou muito não, porque as meninas não gostavam da cozinha e eu não gostava da casa. Então, na hora de ajudar a fazer essas coisas, eu preferia ficar na cozinha e elas preferiam uma casa. Mas isso nunca deu muito certo, não. Pelo menos não que eu lembre. A gente tinha aquela coisa de brincar, tem que guardar os brinquedos. Eu e a Heloísa, a gente dormia no sofá-cama, então tinha que arrumar a cama todo dia. A casa tinha 3 quartos, mas era o quarto da minha mãe, o nosso quarto e o outro quarto, que eu nem lembro porque que era aquele outro quarto, ninguém dormia nele. Talvez um quarto de costura? Talvez o quarto de costura que a minha mãe costurava pra gente. Assim, o meu pai, desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre trabalhou de madrugada. Então, ele chegava de manhã em casa, tipo, pelas 8 horas, a gente já estava acordando, já tinha arrumado coisa. Aí ele ajudava muito a mamãe, porque ele que fazia as compras, ele que saía para fazer compra. Sexta-feira era dia de fazer feira, ele ia à feira, eu ia muito à feira com ele. E a minha mãe fazia um peixe na sexta-feira. Aí ele ajudava ela a lavar varanda, ele ajudava muito a minha mãe durante o dia. Aí depois do almoço ele ia dormir. Aí ele dormia até a hora do jantar, aí jantava, aí ia dormir de novo até as 10 horas, que a minha mãe chamava ele para ele trabalhar. Ele saía para trabalhar às 10 da noite. Em torno das 10 da noite. A vida inteira ele trabalhou de madrugada. Afinal de contas, ele gostava de trabalhar de madrugada. Para minha mãe era bom, porque a minha mãe não saía para comprar pão. Ela não saía para comprar nada. Ele que comprava as coisas para ela, aí a gente foi crescendo, ela começou a mandar a gente para comprar. Vai na padaria, ela falava que ele não sabia falar bisnaga direito, ela ia para a padaria comprar bisnaga. Mas vai na mercearia. Aí a gente tava brincando lá, assim, eu quero fazer um bolo. Ih, não tem ovo. Vai lá na mercearia comprar ovo. A gente ia comprar o ovo. Aí voltava. Ih, o fermento não deu. Volta lá para... Ela não ia comprar nada, a gente que ia. Sempre foi assim. Então ela era muito dona de casa, ela fazia tudo, casa. Tinha uma moça que ia lá em casa pegar roupa grande para lavar. Era a Marli, que era o meu xodózinho. Quer dizer, eu era o xodózinho dela. Ajeitava, quando a gente viajava assim, ela ia lá ajeitar a casa. E lavava roupa pesada. O resto é minha mãe que lavava. Lavava roupa, passava, cozinhava, costurava pra gente, cozinhava. Minha mãe fazia tudo. Nunca vi empregada lá em casa. Ela que cuidava da gente. Ela só saía para comprar
sapato, aviamento para fazer roupa, tecido, para isso ela saía. Ela ia no centro da cidade, às vezes a gente ia com ela. Pegava um bonde, ia até o Largo que hoje é o Largo da Carioca, né? Que na época chamava o Tabuleiro da Baiana. Era onde fazia a circulação dos bondes ali, é onde é a Avenida Chile ali agora. Ali a gente descia do bonde, eu ia lá no centro da cidade para fazer as compras, sempre ia alguém com ela, mas só para isso que ela saía. Para fazer compra de casa, mercado, carne. Minha mãe nem sabia o que era carne. Meu pai chegava chão de dentro do primeiro peso, que ele comprava, que a gente aprendeu a chegar no açougue e pedir. Chão de dentro do primeiro peso, é o que tinha lá em casa. A galinha, ela matava a galinha no sábado. Meu pai comprava a galinha viva, ela matava a galinha pra gente comer domingo. Fazia um macarrão, ela que fazia a massa. Aí a gente ajudava ela lá pendurar a massa no varal, então ela fazia. E assim foi a minha infância, desse jeitinho. A gente ia, às vezes ia na casa da minha avó, que a gente já ia pelo aterro. Qual avó? Importante. Mãe do meu pai, minha mãe que morava em Copacabana. Mãe do meu pai, a gente ia lá na casa dela de vez em quando, porque meu pai também não era muito de ir lá não, minha mãe que chamava pra ele. Era, vamos na casa da sua mãe. Não, vamos lá um pouquinho. Aí eu lembro da gente, era uma hora de viagem de ônibus, da Tijuca a Copacabana. Encontrava com as primas, tinha um monte de primo. Quais eram os primos com quem você tinha mais relacionamento? Nenhum. Meu pai não gostava. A gente eu tinha uma prima que era da minha idade, mas era engraçado, porque ela era da minha idade. Aí eu chegava lá de sapatinho de verniz, meia branca, sainha rodada. Ela chegava de salto alto, meia fina e saia justa. A mãe dela sempre botou ela mais velha do que realmente ela era. Então os papos não batiam. Não batia papo. Os primos que moravam em Ipanema, que a gente achava, meus primos de Ipanema eram bacanas, meu pai não gostava porque ninguém prestava. Então ele nunca deixou a gente enturmar muito, não. A gente era mais enturmado com os primos lá de Leopoldina, que era do lado da minha mãe. Meu pai não gostava muito, não. As meninas lembram que ele falava assim, vem pra cá. Não deixava a gente ir lá pro quarto, lá do apartamento da minha avó. Vem pra cá, vai pra lá não, fica aqui. Ele não gostava, não. E a gente era mais novo. Dos netos da minha avó, na época que a gente era criança, nós éramos os netos mais novos. Então eu já tinha a Dila Maria, que é minha prima, é minha madrinha. Então ela já era adulta, Margarete é mais velha, Elizabeth, todo mundo que hoje eu até convivo mais, no caso da Margarete, era tudo mais velho que eu. Então não tinha papo. Morando lá na Antônio Basílio, a gente brincava muito, nós três juntas, porque a minha mãe não deixava a gente sair. Tinha uma casa do lado, que a dona da casa tinha 7 filhos. E a gente ficava na varanda só olhando o movimento, porque era sempre muita criança, né? Mas a gente minha mãe não gostava muito que a gente fosse pra casa dos outros, não. Então a gente brincava muito de casinha, de boneca, brincava muito em casa. Nós três.